Galera, mesmo que às vezes os seres humanos possam ser incrivelmente ingratos quando eles estão em momentos de necessidade, né? Os humanos perceberam que o Makoto era a verdadeira salvação da morte, da destruição, da roleta russa que poderia simplesmente marcar o início de uma era, ou talvez o fim de uma outra era. Depois dele salvar o mundo, de fato, restaurando a comunicação, né? Como a gente falou no vídeo passado, o rei ainda teve a audácia de ordenar que o Makoto salvasse ele e o resto ali, senão ele ia ser considerado como um traidor para a humanidade, chantageou o Makoto, falou que tudo ia acabar, ele não ia conseguir vender mais pra ninguém, o cara literalmente ia difamar o Makoto, cara. E olha, isso não é uma coisa que se faça, né? Então, já sabe, prepara a pipoquinha, prepara o teu suco e vem comigo pra gente entender um pouquinho mais sobre o que o Makoto vai agir nessa forma aí, né? Como que ele vai desenrolar essa história. Vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E família, olha só, naquela noite que o Makoto ativou uma das habilidades dele para restaurar a comunicação telepática entre a cidade de Hotgar e o resto dos lugares do mundo, em paralelo, os líderes das nações específicas perceberam que os demônios tinham invadido totalmente todas as capitais desesperadoramente, tá ligado? Era uma questão de horas, possivelmente, onde tudo seria devastado nesses setores específicos. Então, independentemente do custo, não importava exatamente quais os riscos todos os países teriam que suportar, eles tentariam de fato convencer o Makoto ali, seja por bem ou por mal. Ele tinha que usar a magia de teletransporte e levar esses chefes aí para os seus respectivos territórios. O motivo para isso? Bom, cada uma das nações, mesmo que tivesse uma equipe muito poderosa de soldados e heróis, sem os líderes principais, estrategistas ali para coordenar isso tudo, eles simplesmente esperariam pela destruição. Os caras iam ser massacrados no meio de todo mundo, não ia ter nem o que fazer. E assim, eles invocaram o Makoto para um tribunal. Primeiro, eles pediram um favorzinho pro Makoto de uma forma muito clara e tal, simplesmente explicando a situação. As capitais estavam em chamas, os soldados deles estavam lutando e os aventureiros até tinham se juntado, a galera dos arredores ali, para ajudar nessa batalha. Só que uma liderança adequada era o que eles precisavam, porque senão eles iam esperar morte e destruição. Mesmo sendo os mais fortes do que muitos dos senhores gerais, os aventureiros não têm experiência em combate defensivo, quando eles assumem a responsabilidade de proteger a população civil em geral, cara. Eles são só aventureiros que estão ganhando a vida fazendo isso. Então, eles pediram por favor para o Sr. Kuzunoha, o Makoto. Eles solicitaram humildemente que emprestasse o poder e permitisse ele se teletransportar para as respectivas nações e começar a direcionar todas as defesas nacionais. O Makoto, ele realmente não tinha problema em fazer isso. O problema é que ele estava tomando uma iniciativa nessa conversa um pouco diferente. No início, ele disse para essas pessoas aí que aquela espada longa com qual ele tinha usado, né, ele falou que a Tomoe usava, né, para poder abrir as dimensões, teletransportar os outros, ela já tinha sido muito usada nos últimos dias. Então, ela estava começando a atingir o limite, e se eles continuassem usando e abusando dessa espada, ela iria quebrar, ia se dividir, tá ligado? Essa, logicamente, era uma mentira que o Makoto estava inventando, porque a capacidade de transporte vinha única e exclusivamente dos poderes da Tomoe, tá ligado? Só que ele conseguiu enganar todo mundo ali, pensando que era graças a esse objeto mágico que ele poderia realizar tais feitos. Então, assim, a galera que tava falando aí, caraca, o Makoto é muito ingênuo, ele é, mas ao mesmo tempo, ele tá começando a adquirir experiência, tá vendo? É errando que se aprende. Agora o bichinho tá virando outro patamar, irmão. Já tá mentindo até pra quem não era pra mentir. Mentira, era assim. Ele tem que preservar todos os ambientes dele. A Tomoe, ela foi conversando ali com os líderes, dizendo que era algo impossível essa arma tolerar muito mais tempo. Se ele usasse muita espada, já era. E então, usando a comunicação telepática, ela disse ao Makoto que ele deveria simplesmente se sentir bem em fazer essa negociação. Bem como isso tudo estava ligando, sem dúvida, ele traria grandes benefícios para a companhia Kuzunoha. Porra, o Makoto fazendo isso tudo seria ótimo. Então assim, realizando a recusa inicial, eles começaram a conversar ali com um tom mais autoritário, mais ameaçador, principalmente o rei, dizendo ao Makoto que se ele não ajudasse nesse exato momento, ele seria considerado um ato de traição com a humanidade. Ele seria condenado e nenhum país ousaria fazer negócios com ele novamente. Ele seria considerado inumano e excomungado ali de todas as alianças raciais. Os únicos que iam ficar a par dele seriam realmente os demônios, o que não seria um problema para o Makoto, convenhamos, mas a ideia dele era diferente. Era uma punição muito dolorosa e muito grave, né, isso daí.
E mesmo que os caras, né, o rei e tal, a princesa Lily, eles não queriam levar isso aí à frente, eles estavam só desesperados para salvar cada um dos seus respectivos países. O Makoto, mesmo que ele parecesse um pouco oprimido, ele não sentiu aquele mesmo ódio, o ressentimento de quando Zara começou a confrontar ele lá na guilda, falando uma borrada de besteira lá para ele. Assim, os comerciantes tomaram as suas próprias decisões. Ele foi lá e escreveu através do texto mágico: eu entendo muito bem a situação em que vocês estão aí se colocando. E aí o Makoto estava se colocando no lugar dos caras. E aí ele disse, vendo essa situação de emergência, ele estava planejando ajudar. Ele se voltou e perguntou para Tomoe se era possível levar as pessoas para os locais de destino. E o que ela falou? Sim, ela estava lá, né? Tudo bem, eu concordo com isso tudo, com esse plano. Tanto que a Tomoe falou que se fosse uma ordem dele, muito prazer ela ia cumprir. Porque que não tinha nada desse mundo que seja impossível para ela. No entanto, cara, ela começou a advertir o Makoto que se fizesse esse pedido a espada quebraria. O limite estava próximo. E ela acreditava que poderia abrir só 2 portais de neblina. Era o máximo antes da espada se fragmentar e se tornar inutilizável. Apesar disso, o Makoto insistiu e o professor confirmou o pedido dele. Com um sorriso no rosto, o Makoto desembainhou a espada, cortou o espaço 2 vezes ali, em 2 formas, 2 fissuras, que levariam um para cada destino desejado, Limia e Gritônia. No entanto, a lâmina acabou se quebrando e despedaçando depois, como eles falaram. E a Tomoe, fingindo estar desanimada, ela olhou para a alça da espada quebrada, com lágrimas nos olhos, e ela começou a falar para os outros, para os líderes dos países, explicando que o que permitiu o sucesso da sua empresa agora acabou de desaparecer, porque ele não tinha mais como fazer o transporte, né? Ele jogou que aquilo ali ajudava a ele fazer o transporte de várias mercadorias para vender na empresa. Então ela pediu que eles se lembrassem, esses líderes aí, do sacrifício feito pelo Makoto, que recompensas da mesma maneira que perderam hoje teriam que ser dadas para ele. O rei de Limia e a princesa de Gritônia entenderam que eles não deveriam fazer inimigos com o Makoto, então eles se curvaram diante do Makoto, removendo o aviso que tinham dado anteriormente e prometeram, sobre honra e sobre o nome deles, recompensar tudo o que foi feito pelo Makoto. Cada parte para poder salvar a sua respectiva nação. O que desse momento seria perfeito. Agora o Makoto está conseguindo aumentar de novo a gama dele para poder criar comércio em todos os outros lugares. Olha que maravilha, cara. Tudo jogada de mestre, hein? Makoto não é burro não, principalmente os servos dele também são inteligentes. Daí, o Makoto se voltou para a cidade destruída e começou a caminhar pelas ruas. Lá na escuridão da noite, que estava prestes a terminar agora, ele foi acompanhado pelo servo dele, pelo Shiki. Shiki começou a conversar com ele, e enquanto eles olhavam para os escombros, para a destruição da guerra, eles refletiam sobre o verdadeiro objetivo dos demônios, que era destruir o símbolo de esperança no coração de cada humano. Pô, Binas, destruir o símbolo de esperança? Como assim? Calma, entre as suas medições ali, o Shiki começou a falar com o Makoto, sugerindo que o objetivo dos demônios não era só destruir países ou os exércitos, mas marcar o início de uma grande invasão, destruindo os símbolos da esperança em cada humano, que significa destruir os heróis. Tanto a Hibiki quanto o Tomoki. Se ele tivesse no meio dessas operações e matasse a heroína Hibiki e o herói Tomoki, cara, certamente os humanos iam perder a esperança da batalha com força total, mano. Matou os caras mais fortes que existem, então vou fazer o que agora? A força deles seriam muito diminuídas de uma forma moralmente terrível, e assim uma guerra seria vencida em questão de anos, ou até menos do que isso, pelos demônios. Então eles não teriam ninguém em quem se apoiar ou confiar. Com a segurança nos planos dos demônios, que estavam abrangendo todas as possibilidades que poderiam acontecer. Hostguard tinha dentro das suas paredes pessoas mais importantes do país, tá ligado? Aliás, do país não, 2 países. Certamente, quando eles percebessem que tinha uma invasão global de monstros acontecendo, os outros países retirariam sua força imediatamente das cidades para poder reprimir as revoltas e salvar os seus líderes, afastando os exércitos das principais cidades e capitais de Hostguard, ou seja, ia simplesmente ser dominado mais um território pelos demônios. É nessa hora que eles aproveitariam para invadir furtivamente sem serem percebidos. Aí os demônios atravessam as fronteiras e a cada momento, né, grandes capitais que eles vão tomando, os exércitos no meio do caminho não sabem especificamente o que fazer. Ir para salvar o seu rei ou retornar para proteger o seu povo, que seria decisivo para a execução de tudo. Se o Makoto não tivesse em Hostguard, não importa qual decisão ele tomasse, o exército seria destruído, independente. Então ele já foi considerado o herói a partir desse momento. Só que foi graças à intervenção dele para eliminar todos os mutantes, acabar com aquelas centenas de monstros que começaram a aparecer por conta do Illuminati e tal, que ressuscitaram, que eles foram capazes de sobreviver. Algo que só os mais sábios e mais inteligentes poderiam perceber. Só que o resto das pessoas só dava uma olhada para esse homem
que esperou até o fim pra ajudar eles, falando, porra, mano, você é forte pra caraca, só vim aqui no final, por que tu não veio antes? O que permitiu a destruição de grandes coisas que eles perderam pra sempre. Pessoas morreram por conta disso. Mesmo que eles tenham cuidado muito do Makoto, porque ele ainda estava pensando que deveria participar, né, desse apoio mundial, não adianta ele apoiar os humanos e os demônios matarem os humanos, enfim, não dá. Então, viver em paz com todos seria uma loucura. Ninguém conhecia, até o próprio Makoto mesmo pensou nesse momento, né, e perguntou pro Shiki, e se eles enviassem as tropas de Ako para apoiar a capital de Limia? Só que se fizesse isso imediatamente, lógico, ele poderia evitar que as pessoas morressem, não perderiam praticamente nada. Mas ainda assim, o Shiki disse para ele que não era uma opção viável. Ele mentiu pro rei, pra princesa e pra todo mundo, dos outros funcionários ali, dizendo que a única maneira deles se teletransportarem tinha desaparecido, que era aquela faca, né, a espada longa que ele tinha. Se eles aparecerem do nada lá no reino, sem explicação nenhuma, eles saberiam ou perceberiam que realmente o Makoto tinha mentido. O principal emissário de Laurel agora, né, Sairitsu, quando percebeu que eles perderam a espada, até mostrou um sorrisinho mais aliviado. Ela pensou que depois desse fato, eles tinham grandes poderes físicos, mágicos, guerreiros, como um deslocamento que ignorava as barreiras da fronteira. Eles, lógico, o Makoto e o grupo dele era uma ameaça inquebrável. Só que agora, sem essa espada, eles não representavam mais tanto perigo assim para muitos países, porque eles não poderiam simplesmente se teletransportar para lá. Então, o Shiki falou que não achava que seria conveniente para eles aparecer lá e salvar todo mundo. O Makoto então perguntou, e se a gente enviar os habitantes de Azora pra lá, os soldados, né, pra lá? Talvez eles possam até atacar o exército de demônios e salvar a maior parte da população possível. E aí o Shiki disse pra ele, cara, eu não acho que a gente deva desperdiçar as nossas vidas do nosso povo de Azora com batalhas que não correspondem a eles. Tipo, eles poderiam até ligar pra todos, pedir pra destruir o inimigo, com certeza eles fariam isso com muito gosto. Mas o Makoto estaria preparado, disposto a perder pessoas que ele aprecia tanto, pessoas importantes, pessoas que tanto adoram ele e que ele adora também? Pô, não dá, mano. Simplesmente pelo desejo de ajudar um bando de estranhos que ele nunca nem viu, nem sabe quem é, porque ele chegou nesse mundo agora, eu não acho que seja uma decisão muito sensata, entendeu? Então o Makoto entendeu, ele sabe que ele não deveria apostar a vida daqueles que importam pra ele dessa maneira. Aí, cara, ele finalmente percebeu que eles não poderiam fazer absolutamente nada. É só sentar e esperar. Deveria ser isso aí, se acalmar e agora, pensando bem, deixar os próprios líderes fazerem o que eles têm que fazer pra poder acabar com esse restinho que sobrou, né? Porque o grosso mesmo o Makoto já terminou. Por isso o papel dele já tinha acabado. Agora eles só tinham que esperar a resolução de tudo isso. Mas de repente, uma parada inesperada aconteceu. Uma estrela surgiu no céu, uma parada de ouro ali, um feixe de ouro começou a brilhar. O Shiki percebeu antes do Makoto se dar conta dessa luz da deusa, né, que estava prestes a cair no chão e ia sequestrar ele mais uma vez, igual já tinha feito e jogado lá para lutar contra a Sofia e contra o Lancer. Mas calma, ele ainda não vai lutar contra a Sofia e contra o Lancer agora de novo, tá? Ele não esquecia essa sensação, como se estivesse lembrando em carne e osso. E por isso que o Shiki começou a gritar com o Makoto, sinalizando que os dois concordaram há muito tempo ali que se algum sentisse isso, era uma interferência divina que estava se aproximando, prestes a começar. E aí o Shiki falou pro Makoto que um inseto estava prestes a surgir, a famosa bug, né, que a gente chama ela de inseto, Makoto, aliás. Essa ideia então foi capturada pela mente do Makoto, o que significa que a deusa estava prestes a intervir e sequestrar ele. Faltavam 3 segundos para essa tragédia acontecer. A luz dourada vinha caindo numa coluna de fogo direto no Makoto. Assim, ele sabe que isso está prestes a acontecer, mas ele não sabe qual é a missão que nessa oportunidade será transportada, né, mandada para ele fazer. Da última vez, pra onde que ele foi? Ele não sabia, ele não entrou em contato direto com a deusa ainda, essa seria a primeira vez. Só que dessa vez não seria tão fácil assim. O Makoto ele não seria sequestrado tão facilmente, ele estava preparado, né? Ele preparou inclusive um poder mágico nas mãos dele para enfrentar a vontade divina que estava prestes a subjugar ele naquele momento. Só que isso é uma história para um outro vídeo, tá? A gente já contou até num vídeo aqui no canal, mas como eu tô trazendo para vocês ponto por ponto, a gente fala nos próximos vídeos. Então se você quiser acompanhar, manda bala no seu like, manda bala na sua inscrição e ativa esse sininho. Pelo amor de Jesus Cristo, mano, manda esse sininho ativado aí. Vem comigo que aqui a gente tá, ó, entrando muito a fundo na história de Tsukimichi. E eu tô muito feliz e com muita vontade de continuar trazendo essas histórias pra contar pra você, cara. Pô, Tsukimichi é muito bom. Essa história é maravilhosa. E a gente ainda tem um bom caminho pra percorrer pela frente, tá? Tamo junto sempre, família. Beijo no coração de vocês. Muito obrigado pela força e até o próximo vídeo, hein? Valeu!